Olá, pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Café da Manhã com Finanças. Meu nome é André Mendonça, E meu nome é Alexandre Mendonça. somos da Mover Educação Financeira e hoje nós vamos mostrar as 5 ações que no ano de 2021 pagaram mais dividendos. Se você gostar do conteúdo, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar dele. Bem, Alexandre, agora vamos mostrar as 5 ações que pagaram mais dividendos para o pessoal ver? Vamos sim, vamos dar uma olhada nessas 5 ações, entender por que elas pagaram mais dividendo, quais são os seus fundamentos e entender se são ações que vale a pena a gente ficar de olho em 2022 também. Vamos começar dessa quinta ação, que é a Unipar Carbocloro. Ela é da categoria de produtos químicos. No ano de 2021, ela teve o dividend yield de 14,96%, dividend yield bem significativo. Atualmente, seu PVP, o preço sobre o seu valor patrimonial, está em 3,43, o PL está em 5,49. Apesar de ser o maior PL de todas as 5, ainda é considerado PL relativamente baixo. O lucro da empresa, apesar de ser o menor dentre as 5, é um lucro também bem significativo, né? Ela está em 2,368 bilhões de reais. Ela possui uma margem líquida de mais de 29%. E a sua dívida, né, o indicador dívida líquida por patrimônio líquido, está negativo, ou seja, ela não tem dívida, né? Está em menos 0,18. O que você pode comentar sobre essa ação, né? Então, Alexandre, a Unipar ela fornece produtos para o setor petroquímico e para o setor da construção civil. Esses setores, ao longo de 2021, ficaram imunes aos efeitos da pandemia e, em vários locais, esses setores até foram alavancados, tiveram um crescimento. Isso fez com que diversos produtos oferecidos por essa empresa, como, por exemplo, o PVC, tivesse aumentos significativos de preço no mercado internacional. O PVC, como foi citado aqui, teve um aumento de preço no ano de 2021 de 100%. Isso fez com que esse, que é o principal produto dessa empresa, proporcionou com que a empresa pudesse ter uma forte geração de caixa, e essa geração de caixa fez com que a empresa pudesse realizar um pagamento significativo de dividendos ao longo de 2021. Outro fator muito interessante, Alexandre, que a gente vê que o preço sobre o lucro dessa empresa está relativamente baixo, está na faixa de 5,49. Isso tem que ser avaliado com um pouco de cautela, uma vez que a empresa, no ano de 2021, teve um lucro acima da média, né? Isso fez com que esse indicador ele fosse reduzido, uma vez que é uma razão do preço da ação sobre o lucro da ação. Como no ano de 2021 o lucro foi acima da média, isso fez com que o indicador dessa ação fosse reduzido significativamente. Bem, pessoal, agora vamos mostrar para vocês a quarta ação que no ano de 2021 pagou mais dividendos. Essa ação é a Vale, com o ticket Vale 3, é uma empresa do setor de mineração, pagou um dividend yield de 18,79%, possui um PVP, um preço em relação ao seu valor patrimonial de 2,44, tem um preço sobre o lucro, um PL de 4,63, um lucro que gira na faixa de 185 bilhões de reais, possui uma margem líquida de 31,65%, é uma empresa que funciona direitinho, possui margens relativamente elevadas para o setor e possui uma dívida quase nula, né, de 0,08 em relação ao seu patrimônio líquido. O que a gente pode comentar sobre essa empresa, sobre a Vale, é que ela trabalha com commodities também, né? É uma empresa cíclica e ela se beneficiou muito do contexto econômico e do aumento dos valores de commodities no ano de 2021. O principal insumo trabalhado e vendido pela Vale, que é o minério de ferro,
ele teve um aumento muito significativo, né, no ano de 2021, aumentou mais de 50%, e dentro do período da pandemia, a gente teve as maiores altas históricas do valor do minério de ferro. Então, isso também ajudou a Vale ter lucros astronômicos, né? A gente teve lucros de mais de 30,5 bilhões de reais somente no primeiro trimestre de 2021. Esse resultado é maior do que todo o lucro do ano anterior que a Vale teve. Então, assim, a Vale teve resultados bem significativos no ano de 2021, lucros muito altos e, consequentemente, lucro alto significa mais dividendos sendo repassado por seus acionistas, para quem comprou suas ações. É uma empresa que ela tem indicadores sólidos, né? Ela tem uma ótima margem, ela está com as dívidas muito controladas, 0,08, é praticamente zerado em termos de dívida, lucro bem significativo, de 185 bilhões de reais, é um lucro bem consistente, bem significativo. E os indicadores aí de PVP e PL são os indicadores que mostram que é uma empresa que vale a pena ficar de olho no ano de 2022, caso você tenha interesse em adquirir. Seguindo para a terceira colocada, a gente vai para uma bem conhecida, além da Vale, né? A Petrobras também é muito conhecida aí do público em geral. Ela atua no ramo de petróleo, gás e biocombustíveis. E no ano de 2021, ela teve dividend yield de quase 20%, 19,87%. Dividend yield bem alto. O PVP dela está em 1,12, um PVP muito próximo de 1, né? Significa que o preço que está sendo trabalhado na Petrobras está muito próximo do seu valor patrimonial. Isso mostra que é uma empresa que, de acordo com esse indicador, ela não está cara, né? Ela está num valor bem justo, bem próximo do justo. O PL de 3,06 também é um PL baixo, é o menor PL de todas as 5 empresas que a gente está analisando. E no ano de 2021 ela teve um lucro de 200 bilhões e 950 milhões de reais. É o maior lucro de todas as empresas que a gente está analisando. Uma margem líquida de mais de 34% e uma dívida, a maior dívida de todas, né? A dívida de 0,7, 0,71, dívida sobre o PL. Convido o André para fazer uma análise aí dessa empresa, Petrobras. O que você pode dizer para a gente, André? Bem, Alexandre, a Petrobras, ao longo dos últimos anos, vem passando por um processo de reestruturação financeira e que englobou a redução de suas dívidas. Apesar de a empresa ela possuir uma dívida absoluta alta, em relação ao seu patrimônio, já se encontra uma dívida controlada, né, de 0,71, ou seja, abaixo do seu patrimônio líquido. É uma empresa que nos últimos anos, focou na sua atividade principal, que é a extração de petróleo. Então, aconteceram umas vendas de alguns ativos que, na visão dos seus gestores, não eram eficientes, não geravam caixa para a empresa. Isso fez com que a empresa aumentasse as suas margens, aumentasse seu lucro, e somado com os efeitos da pandemia, no ano de 2021, que resultaram em um aumento das commodities internacional e também do dólar aqui no Brasil, né? Houve uma desvalorização do real frente ao dólar. Isso fez com que o lucro de 2021 fosse muito elevado e, novamente, isso fez com que a empresa distribuísse um caminhão de dividendos no ano de 2021. Como o Alexandre falou, a empresa possui alguns sinais, alguns indicadores de que ela ainda tem espaço para crescer, né? Ela possui um PVP 1,12, ou seja, o preço dela que está sendo vendido a mercado é somente 10% acima de todo o patrimônio que a empresa tem. A empresa possui também um preço sobre o lucro de 3,06, muito elevado. Isso quer dizer que em 3 anos, todo o capital que o investidor ele coloca na empresa, se todo o lucro da empresa fosse revertido para o acionista, em 3 anos o dinheiro investido seria retornado. Isso é um tempo muito baixo, né? Isso tem que novamente ser relativizado, porque no ano de 2021 os lucros
foram acima do esperado, né, por conta de fatores a priori não recorrentes, mas esse preço sobre o lucro de 3 e atrelado a um valor de mercado muito próximo ao valor patrimonial, fazem com que essa empresa seja ainda uma candidata a pagar bons dividendos ainda no ano de 2022. Vamos agora falar, Alexandre, sobre a segunda empresa que pagou mais dividendos no ano de 2021. Então, Alexandre, agora eu vou apresentar para você que está assistindo o vídeo com a gente a segunda empresa que pagou mais dividendos ao longo de 2021. Essa empresa é a Gerdau. Ela é do setor de siderurgia. Ela pagou um dividend yield extremamente elevado, de 20,39%. O PVP dessa empresa está abaixo de 1, 0,85. O preço sobre o lucro está 3,13. Essa empresa possui um lucro elevado na faixa de 18 bilhões, possui uma margem líquida de 5,81% e uma dívida em relação ao seu patrimônio líquido de 0,47. Bom, o que a gente pode comentar sobre a Gerdau é que ela é uma empresa que também trabalha com commodity, né? E commodity, de um modo geral, foi muito beneficiado no ano 2021. O lucro muito significativo, aumentou em quase 5 vezes o lucro de 2021 em comparação a 2020. E a gente olhando nos indicadores, a gente pode entender que, atualmente, a Gerdau hoje é uma empresa que ela tem o preço de mercado abaixo do seu valor patrimonial em 15%, né? Esse indicador PVP que está mostrando 0,85. O preço da ação na Bolsa de Valores está 15% mais barato do seu valor patrimonial. Isso é uma informação bem significativa para quem tem interesse em adquirir um ativo desse porte. O PL dele é o PL baixo, né? 3,13 é considerado PL baixo. Talvez o ponto de atenção dessa empresa seja sua margem líquida, né? Uma margem líquida muito baixa, 5,81%. Significa que de todas as receitas que ela teve em 2021 e todos os seus gastos e despesas que ela teve em 2021, e tirando também os impostos, isso resultou numa margem líquida de 5,81%. A gente deveria comparar com outras empresas do mesmo ramo de siderurgia para entender o quão competitiva ela está sendo, mas aparentemente ela não teve uma margem tão significativa assim no ano de 2021. A sua dívida está em 0,47, quase a metade do seu patrimônio líquido está em dívida, compõe praticamente metade do seu patrimônio líquido, então é uma dívida relativamente alta. Vale a pena entender também as outras empresas, como a mesma ideia da margem líquida vale aqui para a dívida líquida também, entender como é que estão as outras empresas do ramo de siderurgia, para entender se o setor é um setor que trabalha com dívidas mais elevadas e talvez elas sejam uma menores do setor, ou se essa dívida realmente está um pouco mais alta. Mas é uma empresa robusta, trabalha muito tempo no mercado e no ano de 2021 pagou um dividendo bem significativo, acima de 2 dezenas. Então vale a pena ficar de olho se você tiver interesse em comprar essa ação em 2022. Para a gente finalizar, vamos para a número 1, a empresa que mais pagou dividendos em 2021. O ticket é CPLE6, a Copel. A Copel trabalha no ramo de energia elétrica. No ano de 2021, ela pagou um dividend yield de 20,66%, tá? Mais um dividend yield bem significativo. O seu PVP está menor do que 1, 0,81. O PL 3,10, o lucro da Copel em 2021 ficou em 4 bilhões de 935 milhões de reais, margem líquida quase 25%, e a sua dívida líquida por patrimônio líquido está em 0,26. André, o que você pode comentar aí dessa campeã de dividendos em 2021? Então, Alexandre, a Copel, ela é uma estatal que possui como sócio majoritário o Estado do Paraná, né? Como você falou, atua no setor de energia elétrica, tanto na geração, transmissão, como na distribuição de energia elétrica. Ela realizou uma venda de uma de suas subsidiárias e o lucro dessa venda foi distribuído ao longo de 2021. Isso fez com que o lucro da empresa e o dividendo pago pela empresa fosse muito elevado. Isso atrelado
uma pressão sobre o preço dessas ações ao longo do ano de 2021 fez com que a razão do dividendo pago sobre o preço da empresa fosse extremamente elevado, chegando na faixa de 20,66%. Essa taxa de dividendo paga é muito elevada. Se vocês pensarem, é como se você comprasse a ação, vamos supor que a ação estava a R$ 100, né? Em 5 anos, você recebendo 20% todo ano em dividendos, você já receberia todo o valor investido na ação na forma de dividendos. Isso dá uma segurança para o investidor que a compra foi feita de maneira correta. Como a gente falou, né, Alexandre? Esse lucro foi não recorrente e o preço da ação está um pouco pressionado para baixo. Então, isso pode fazer com que esse cenário não se repita nos próximos anos. Mas, a título de comparação, se por acaso essas condições elas se mantivessem nos próximos anos, você teria o retorno de todo o valor investido na forma de dividendo em apenas 5 anos, ou melhor, antes de 5 anos, né? Isso é muito legal e isso faz com que o investimento faça sentido e fique claro a sua vantagem econômica. E essa taxa de dividendo alta, que já foi mencionada, atrelada com os outros indicadores, essa empresa possui um valor de mercado abaixo do seu valor patrimonial, 0,81, cerca de 20% abaixo do seu valor patrimonial. Uma dívida que ela é controlada, é 0,26 em relação ao seu patrimônio líquido. Isso faz com que essa empresa ela seja uma forte geradora de dividendos. Teve esse pico de pagamento de dividendos ao longo de 2021, mas ela possui bons fundamentos e ela é sim uma candidata a ser um ativo bom pagador de dividendos e que pode te auxiliar a atingir a máquina da liberdade financeira. E você que está vendo esse vídeo, você compraria uma dessas ações para 2022? Você acredita que elas vão continuar pagando bons dividendos em 2022? Vale a pena ressaltar que esse vídeo a gente não está recomendando a compra de nenhuma ação, e também é bem importante comentar que resultados passados não é garantia de resultado futuro, né? Pode ser que os dividendos pagos em 2022 sejam dividendos muito menores ou até, quem sabe, maiores do que os pagos em 2021. O apanhado dessas 5 ações, que a gente pode comentar que elas foram muito beneficiadas com o contexto da pandemia. Claro que ninguém está torcendo pela pandemia, a gente quer restabelecimento da saúde, restabelecimento das liberdades e do trabalho para todos. Mas, se você, dentro da sua análise, entender que 2022 é um ano que a gente vai continuar com restrições, você vai fazer sua análise pensando no impacto para essa e outras ações do contexto de restrições baseada na pandemia e vai tomar suas decisões. Espero que você tenha gostado da lista de 5 ações que pagaram mais dividendos no ano de 2021. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. E vamos nos despedindo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, até a próxima. Fui.